Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você não conhece esse canal, eu convido a entrar aqui e conhecer. E se você já faz parte, você vai estranhar um pouquinho aí o tema, porque hoje eu vou entrar aqui no meu modo pedagoga e vou estar falando desse assunto que eu tanto gosto, trazendo aqui pro canal, tá legal? Então hoje a gente vai falar sobre alfabetização, pré-alfabetização e como fazer isso, como ajudar as nossas crianças, né, em casa a serem pré-alfabetizadas e até mesmo alfabetizadas, tá legal? Então se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Primeiro ponto, eu quero já esclarecer o que é essa pré-alfabetização. A gente tá falando de pré-alfabetização, tá legal? Então a gente tá dizendo aí sobre os pilares de uma boa alfabetização. Como o próprio nome diz, é o que vem antes da alfabetização, né? Então, crianças entre 3 a 5 anos podem iniciar esse processo de pré-alfabetização, mas vocês vão ver que muito antes, aí, desde quando eles são bem bebezinhos, a gente pode estar fazendo diversas atividades que já são consideradas para essa base aí da alfabetização. Então, eu tô aqui com uma colinha, então de vez em quando eu vou olhar para baixo. A gente vai falar primeiro o que é a pré-alfabetização. Bom, como eu falei, o próprio nome, né, já define bem. Mas, basicamente, consiste em desenvolver diversas habilidades nas crianças que vão ser habilidades facilitadoras do processo de alfabetização mais tarde. Habilidades de escuta, né? A gente treinar esse ouvido da criança com certas atividades, isso vai ser importante para ela no processo de alfabetização, né? Para ela poder diferenciar os sons das letras e tudo mais, dos fonemas. Habilidades motoras, né? A gente precisa desenvolver, porque mais tarde essa criança vai precisar dessas habilidades para escrita, né? Então, noção de espaço, lateralidade, cima, embaixo, tudo isso é um panorama geral e faz parte desse desenvolvimento global, digamos assim, da criança, mas impactam diretamente na fase da alfabetização, tá? Então, como eu falei, escuta, habilidades motoras, noção espacial, até mesmo raciocínio lógico. É importante a gente estar trabalhando isso nessa primeira infância, nessa fase de 3 a 5 anos especificamente, construindo essa base da pré-alfabetização. Um ponto importante aqui também é a fala, tá? Então, você dar vocabulário para essa criança. O que seria isso? Falar, 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 repetir, repetir, repetir. Então, a criança nessa fase, ela é um papagaio, né? A criança, ela tá nessa fase papagaio. E ela vai repetir tudo que ela escuta. Então, crianças que são expostas a palavrões, por exemplo, palavras chulas, elas têm tendência a repetir. Então, crianças que têm um vocabulário enriquecido, né, com boas palavras, com palavras diversificadas aí, elas também vão repetir. Então, enriqueça o vocabulário dessas crianças, converse desde bebezinho, isso é fundamental para o desenvolvimento da fala da criança, tá? Então, você apontar e falar o nome das coisas, dos objetos, dos alimentos, tudo isso dá um bom vocabulário para essa criança e ela tem tendência a reproduzir aquilo. Tá, eu entendi o que é a pré-alfabetização, eu entendi que eu preciso desenvolver essas certas habilidades, mas por onde eu começo? Bom, com essa listinha aí pequena de habilidades que eu falei, que você precisa estar desenvolvendo na criança, você já tem um bom norte por onde começar. Mas fica comigo até o final aqui desse vídeo, que eu vou te dar dicas práticas para você colocar em prática ainda essa semana aí e ter resultados com a sua criança, que legal? Mas antes eu preciso pincelar um pouco sobre o método que nós vamos utilizar, no caso que eu utilizo e que eu aplico aqui em casa, né? A minha filha, ela tem 3 anos e ela tá nessa fase de pré-alfabetização, então eu vou falar um pouco da parte teórica, digamos assim, mas de forma breve e de forma não muito técnica, para que qualquer um compreenda aqui, tá legal? Então, eu vou estar compartilhando com vocês nessa série de vídeos, porque sim, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou estar lançando aqui no meu canal. Então, se fosse você, eu já clicava aqui e me inscrevia no canal, tá legal? Ativava as notificações para você não perder nada do que vai rolar por aqui, porque vai ser conteúdo muito enriquecedor, tá? Eu vou estar compartilhando com vocês tudo mesmo que eu sei e aplico sobre pré-alfabetização e alfabetização. Vai ser de forma gratuita, não vai ter pegadinha, não vou vender nada no final pra vocês e não vai ser um conhecimento pela metade, tá legal? Eu vou compartilhar tudo mesmo, depois eu vou criar uma playlist e esses vídeos vão ficar lá acessíveis pra vocês revisitarem, enfim, e vai ser um verdadeiro curso se vocês forem seguindo essa trilha que eu vou colocar, essa ordem, né, de entendimento desses vídeos, e vai ser uma verdadeira trilha aí de um curso pra você estar aplicando com a sua criança, mesmo que você seja leigo, gente, tá? Porque eu sou pedagoga, mas tudo que eu vou ensinar aqui é muito possível pra qualquer pai, pra qualquer mãe comum aí, que não tem nenhuma formação específica, aplicar e ajudar seu filho. Como eu falei, seja ele ele já vá para uma escolinha ou não, ou ele fica em casa com você, melhor ainda. Então,
Isso aqui serve tanto de reforço como de base mesmo para você ensinar para o seu filho. Eu vou falar sobre o método, não sei se eu mencionei o nome, mas o método que eu utilizo é o método fônico, tá? É o método fônico de alfabetização. Para quem não conhece, esse método ele é baseado nos sons da fala. Então, existe a consciência fonológica, que é uma coisa, e existe o método fônico, que é outra, tá legal? Eu gosto muito desse assunto e eu tenho estudado bastante sobre ele, tá? Inclusive, eu terminei um curso agora de consciência fonológica, de método fônico, e eu vou compartilhar aqui ainda com vocês sobre isso, mas calma aí, fiquem aqui comigo, não percam o fio da meada. Então, essa consciência fonológica é basicamente a nossa capacidade de compreender e manipular os sons da nossa fala. Então, a nossa fala, ela é formada por sons, né? As letras, elas têm sons, que a gente chama de fonemas. Então, a consciência, o método fônico, ele foca muito no som das letras. Então, ele parte desse princípio de ensinar os sons das letras para que a criança, ela por si só, ela faça essas conexões e ela consiga desenvolver muito mais rápido aí na compreensão e na leitura. O que é a leitura, né, gente? A leitura nada mais é do que a gente decodificar símbolos, né, os códigos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um alfabeto, cada letra é um código, né? E a gente consegue compreender o que está escrito decodificando. Então, isso é a leitura. Mas como você consegue? Gente, eu espero que o latido do cachorro não esteja interferindo, que é incrível, só começar a gravar. Então, aqui eu tenho a letra B. Geralmente é ensinado para as crianças assim: olha, B de bola. E a criança fica tipo, tá, B de bola. Aquilo na cabeça da criança não faz o menor sentido. Porque entende que tem uma falha? Você quer ensinar para a criança a correspondência do som falando uma palavra que começa com aquele som. E não fazendo um ensino explícito de que, olha, essa letra aqui, a B, ela tem um sonzinho. O som dela é B. B. Então, eu tô ensinando pra criança o som dessa letra. Então, é muito mais fácil ela associar futuramente de que, bola começa com B porque B tem o som de B. Entende? Que é um caminho, na nossa cabeça é muito simples, mas na cabeça da criança é um caminho mais longo para ela fazer essas conexões. E quando a gente não ensina para ela esse som, a gente tá fazendo a criança dar mais voltas para poder compreender isso. Então, por que não simplificar o caminho ensinando o som das letras? Então, é basicamente isso, tá? O método fônico, a gente vai ensinar o som das letrinhas para as nossas crianças. Agora sim, o primeiro passo para você começar aí a pré-alfabetização da sua criança, e como eu falei, você pode começar esse passo, ó, desde quando a criança é bebê, tá? Muito bebezinho, não compreendendo nada do que você fala, não tem problema. É ótimo que você comece desde lá. Mas se você não começou, não tem problema. Nunca é tarde para começar esse passo e não pule esse passo, porque ele é fundamental, tá legal? Que é a leitura em voz alta. Então, leia muito e de preferência bons livros para o seu filho, para sua criança, para o seu aluno. Nessa série de vídeos eu ainda vou trazer um vídeo aqui só com indicações, mas por enquanto, leia o que você tem em casa, tá legal? Mas sempre que puder, invista em bons livros, busque recomendações por idade, dê preferências a livros clássicos, né? Histórias atemporais, que tem um repertório de palavras robustos mas a minha criança não vai entender nada. Não tem problema, gente. Lembra de expor a criança a palavras diferentes, a palavras novas? Isso vai ser muito bom pro repertório de palavras dessa criança, pro vocabulário dela como um todo, tá? Enriquece demais. Se você não tem o hábito da leitura na sua casa, esse passo ele vai requisitar um pouco mais de você, um pouco mais da sua dedicação, sabe? De criar esse hábito. Pelo menos 5 minutinhos diários aí, bote no cronômetro, mas tire pra ler pra sua criança, tá? E ler, você mesmo ler, sabe? Não importa se a criança tem 0 ou 8 anos. Leia pra ela, né? Principalmente se a criança ela já passou por essa fase de alfabetização, mas ainda não lê muito bem. A leitura em voz alta vai ajudar muito essa criança. Então, bote ela no seu colo, enquanto a criança brinca, não importa. Encaixa esse momentinho aí na sua rotina, pelo menos 5 minutinhos diários, que vai enriquecer demais a sua criança, o vocabulário, o imaginário. Leitura só tem benefícios a oferecer. Meu Deus, o cachorro não... Gente, não esquece, se você tá gostando desse conteúdo até aqui, deixa aquele like que fortalece demais aqui o meu canal, tá? E me ajuda a trazer essa série de vídeos que eu falei, né? Que eu quero trazer aqui pra vocês de forma totalmente gratuita, porque é uma forma de incentivo, né? Você dando like, o YouTube ele vai promovendo esse conteúdo e vocês não pagam nada por isso, mas o meu canal atinge a meta de monetização aí, né? E esse conteúdo se torna possível, tá legal? Porque, como eu falei, vai ser um conteúdo bem completo. Então, fiquem comigo, porque vocês vão ver que vai valer a pena. Então, vamos lá.
falei do primeiro passo, que é a leitura em voz alta, e o segundo passo, as brincadeiras de escuta, né, brincadeiras que vão desenvolver a coordenação motora, atividade. Gente, tudo isso pode ser encaixado em brincadeiras mesmo, tá? A ideia não é você fazer um ensino formal com as crianças menores, tá? É você levar tudo na brincadeira, que vai ser muito mais prazeroso para elas e elas aprendem muito mais brincando, né? Então, isso são atividades que vocês podem encaixar na rotina de forma bem lúdica mesmo, bem leve, bem descontraída, mas que sejam intencionais, tá? Na escolha das brincadeiras. Então, escolham brincadeiras que vão estimular essas habilidades pontuais, sabe? Que eu falei. Então, a brincadeira de escuta, você brinca de mestre mandou um dia, outro dia você brinca de sequência de sons. Então, você fazer pra criança mandar ela reproduzir. Isso é uma forma até de raciocínio lógico, né, e de escuta atenta. Então, claro, vai depender muito da maturidade da sua criança, da compreensão, mas vai tentando ver o que dá certo aí pra você, vai diversificando essas brincadeiras. Então, invista nessas brincadeiras, nessas atividades, tá legal? Terceiro ponto e último desse vídeo, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui hoje, mas não esqueçam, isso daqui é o início de uma série que vai rolar aqui no canal. Então, vai ser bem completo mesmo, vocês vão ver depois que a playlist estiver toda montadinha, que conforme eu for subindo os vídeos, vocês vão ver que tem toda uma construção lógica, sequencial aí dos vídeos que eu vou subir, e você pode maratonar depois e vai ser um verdadeiro curso pra você. Então, você vai poder anotar aí muita coisa, reter muita coisa e praticar muita coisa. Mas com tudo que eu já falei aqui, já tem bastante coisa pra você aplicar essa semana, tá legal? Mas vamos lá pro terceiro ponto, terceiro passo aí pra você começar a pré-alfabetização dessas crianças, tá? Que é o ensino explícito das letras. No caso das vogais, a gente começa sempre pelas vogais, tá legal? Isso eu indico pra vocês a partir dos 3 anos mesmo, tá? Claro, se a sua criança ela já demonstra certo interesse, tem uns 2 anos e meio, já demonstra certo interesse por letrinhas, tudo bem, vai tentando. Mas a partir de 3 anos já é uma idade ok, é a idade que minha filha tem, minha filha adora e tá indo super bem. Eu vou ver se eu posto um shorts aqui depois pra vocês verem como ela já tá craque, já falando o sonzinho de todas as letrinhas do alfabeto praticamente. Então, comece aí a partir dos 3 anos, já é uma idade ok pra você começar o ensino explícito. E o que seria o ensino explícito? É explícito mesmo, é você pegar o alfabeto e você ensinar o som das letras. Claro, você vai precisar aprender o som das letras também. E pra isso, eu vou estar deixando aqui um link de um vídeo, tá? Que é do canal do Instituto Ler Mais, que é onde eu fiz essa formação, esse curso de método fônico, né? De consciência fonológica. E o interessante é que a gente... É um método que eu tô aplicando com a minha filha, tá? E vocês vão ver que é muito simples a gente ensinar o som das letras para as crianças, apoiado nesse método que a doutora Sandra Pugliese, ela desenvolveu, que é o método das onomatopeias. Então, cada letra do alfabeto, ela traz uma onomatopeia, né? Com uma figura para a criança realmente conseguir memorizar melhor, né? E criança gosta de brincadeira, enfim, vocês vão ver que é bem gostoso de trabalhar com esse método e as crianças aprendem muito mais fácil, tá? Então, qual é a diferença de eu mostrar lá a cartinha B de bola pra criança e esse método que você tá falando? A diferença é que a doutora Sandra, ela realmente reproduz o som da letrinha na onomatopeia. Então, não é simplesmente eu falar, olha, B de bola. Eu tenho aqui, ó, que eu plastifiquei e coloquei aqui pra minha filha. Então, olha só, que interessante. O A, aí tem as 4 formas da escrita do A, que já é bom a criança... não precisa, tá? A criança já, de cara... não foquem na escrita agora, gente. Foquem mesmo no som das letras, né? Nessa parte. Então, mas aqui a criança já vai podendo visualizar, tá vendo? As formas dessa letra, né? E o fonema do A é A. Então, ela botou representando aqui uma onomatopeia atim. Então, as crianças no começo falam atim, mas você vai repetindo e falando A de atim. O somzinho é parecido com atim, mas não é o nome da letra, o somzinho da letra não é atim. Então, o B, do bum. Então, sempre remetendo ao somzinho da letra, tá? Então, não é B de bola, é B do bum. Então, é bum. A criança vai ver que tem a similaridade entre o somzinho e a onomatopeia. O somzinho da letra e a onomatopeia. Então, como eu falei, comecem pelas vogais. Porque as vogais, geralmente elas têm essa facilidade de ser... O fonema delas é bem, basicamente, o nome delas. Então, o A vai ser A, o E vai ser E... Mas algumas vogais têm suas variações, né? Eu vou abordar com vocês em outros vídeos, mas basicamente nós temos 5 vogais e 8 sons, né? Porque tenho aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar,
Eu vou botar aqui, ó. Vou colocar as 5 vogais e a gente vai ver os sonzinhos delas. Então, não sei se no vídeo consegue pegar essa parte aqui. Então, o A, eu tenho A e tenho né? Então, o E, eu tenho E, eu tenho E. Então, eu posso falar Eva ou eu posso falar elefante. Então, são 2 sonzinhos na letra E. Na letra I, é só o I mesmo. Letra O, eu também tenho uma variação. Eu posso falar O e eu posso falar O. Então, eu falo óculos ou eu falo ovo, né? E a letra U, tá legal? Então, são 8 sons e 5 letras. Basicamente, esse é o que a gente vai ensinar para as crianças nesse início, as vogais. Então, a gente ensina, repete, repete, repete. A gente pode mostrar lá as onomatopeias. Eu vou deixar, gente, aqui tudo direitinho na descrição. Vocês entram no site, tá? A doutora Sandra, ela disponibiliza esse material das onomatopeias gratuito. Então, você pode baixar lá tudo que ela liberou, classificar, imprimir, enfim, ter como esse material de apoio, porque vai ser muito bom, muito útil para você no ensino explícito das letrinhas para suas crianças, tá? Então, eu ensino baseado nas onomatopeias. A minha filha, ela já consegue reconhecer sem o apoio das onomatopeias, mas eu tô firmando bastante com ela o uso dessas fichas aqui, que aí ela assimila muito mais rápido, muito mais fácil. Então, vocês vão ver que é muito gostoso de trabalhar com esse método, porque as crianças aprendem muito fácil mesmo. Então, fixe bem esse conteúdo, né? Consolide o sonzinho dessas vogais com as crianças, das 5 vogais e os 8 sons. Faça atividadezinhas de reforço. Nada precisa ser escrito, tá? Eu posso trazer vídeos específicos sobre atividades, mas basicamente é você trabalhar ali todo dia, repetir, brincar com esses sons e deixar isso muito claro na cabecinha da criança. Então, esses passos aí já dá pra vocês aplicarem essa semana e eu vejo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai falar mais sobre método fônico, consciência fonológica e como a gente ajuda as nossas crianças a se alfabetizarem e dar essa boa base que é a pré-alfabetização. Então, nada impede, tá, gente, de uma criança mais velha vocês estarem colocando isso aqui em prática. Então, se a criança é mais velha, mas ela ainda não tá lendo bem, ela teve muita defasagem no processo de alfabetização dela, nada impede de você colocar tudo isso em prática, tá? Então, inclusive, vai ser muito benéfico pra ela. Então, até o próximo vídeo. Não esqueça do meu like, tá? E a gente se vê no próximo. Tchau!